E aí, pessoal? Vocês já tiveram aquele momento em que alguém faz uma exigência tão absurda, tão ridícula, que você tem que parar e pensar, sério? Você tem certeza que é isso que você quer? E quando a pessoa confirma, com toda a arrogância do mundo, você só consegue sorrir e pensar, tudo bem, você pediu. Pois é. Essa é a história de como uma cliente milionária insistiu que eu não pisasse na calçada dela durante uma entrega, e como eu obedeci cada palavra dela. Ao pé da letra. E Soiler, o gramado de 15 mil reais dela nunca mais foi o mesmo. Meu nome é Marcelo, tenho 32 anos, e trabalho há 8 anos em uma transportadora especializada em eletrodomésticos de luxo. E quando digo luxo, não estou falando de uma geladeira comum. Estou falando de refrigeradores lado a lado que custam mais que alguns carros populares. Fogões importados de 15 bocas. Adegas climatizadas que parecem saídas de um filme de bilionário. Nosso trabalho não é só entregar. É entregar com cuidado máximo, instalar se necessário, e garantir que o cliente de alto padrão tenha uma experiência 5 estrelas. Porque nossos clientes são exatamente isso, alto padrão. Gente com dinheiro. Muito dinheiro. E com muito dinheiro, infelizmente, às vezes vem muita arrogância. Essa história aconteceu há cerca de 3 meses, mas ainda me faz rir toda vez que lembro. E vocês vão entender o porquê. Antes de entrar na história principal, deixa eu dar um contexto de como funciona meu trabalho, porque é importante para vocês entenderem por que o que aconteceu foi tão poético. Trabalho com meu parceiro, o Rodrigo, há 5 anos. Somos uma dupla bem afinada. Eu dirijo o caminhão e coordeno as entregas, ele é o mestre em logística e arrumação. Juntos, já entregamos de tudo em todos os tipos de lugar imagináveis. Já entregamos geladeiras em coberturas de prédios onde o elevador de serviço mal cabia o produto. Já subimos fogões industriais por escadas de 30 degraus. Já instalamos adegas em porões que pareciam bunkers. E sempre, sempre, tratamos tudo com o máximo cuidado possível. Porque um arranhão, uma batida, qualquer daninho mínimo no produto significa reclamação, possível devolução, prejuízo para a empresa, e nossa cabeça na reta. Então somos extremamente cuidadosos. A maioria dos nossos clientes entende isso. Eles sabem que estamos fazendo o nosso melhor, que às vezes precisamos de espaço para manobrar, que o caminhão precisa se aproximar, que carrinhos de mão precisam passar por onde eles indicam. Mas aí tem aquele 1% de clientes. Aquele 1% que trata a gente como se fossemos inimigos tentando invadir o castelo deles. Que não confiam em nada do que fazemos. Que tratam a gente como, bem, como lixo, sendo honesto. E nossa cliente dessa história? Ela era a rainha desse 1%. Então, era uma terça-feira de manhã. Chuvosa, já começando mal nosso roteiro do dia tinha 4 entregas, todas em condomínios de luxo da Zona Sul. A última entrega do dia era a mais importante, uma geladeira francesa, side by side, com dispenser de água e gelo, painel touchscreen, iluminação LED interna, e um preço que faria você chorar. 28 mil reais. Isso mesmo. Uma geladeira de 28 mil reais. A cliente era uma tal de Patrícia Mendonça. O endereço era em um condomínio chamado Residencial Monet, porque claro que era. Esses condomínios sempre têm nomes de artistas ou lugares europeus. Nunca é condomínio Boa Vista. Sempre é Chantiel de Versailles ou algo assim. Quando recebi a ordem de entrega, tinha uma observação em vermelho, cliente exigente. Máximo cuidado. Já reclamou em entregas anteriores. Ótimo. Adoro quando tem essa observação. Significa que o dia vai ser longo. Rodrigo leu a observação e suspirou. Ah não, mano. Já começamos mal. É aquilo, Rodrigo. Profissionalismo. Sorrisinho na cara e paciência. Paciência, eu tô precisando arranjar em outro lugar porque a minha acabou. Chegamos ao condomínio por volta das 3 da tarde. Era aquele tipo de condomínio que você olha e sabe que cada casa custa no mínimo 3 milhões. Muros altos, segurança ostensiva, paisagismo impecável. Ruas internas largas e arborizadas. E placas. Muitas placas. Velocidade máxima, 20 km por hora, proibido buzinar, proibido veículos pesados nas calçadas internas, silêncio, área residencial. Essa última placa sobre veículos pesados vai ser importante. Lembrem dela. Passamos pela guarita. O segurança nos olhou de cima a baixo, como se estivéssemos chegando para roubar o lugar, não para fazer uma entrega agendada. Entrega para casa 47, Dona Patrícia. Ele conferiu a lista, pegou nossos documentos, anotou a placa do caminhão, e finalmente nos liberou. Tudo isso levou 10 minutos. 10 minutos de burocracia só para entrar. Seguimos as placas até encontrar a casa 47. E que casa? Era mais uma mansão que uma casa. 3 andares, jardim frontal que parecia de revista, garagem para uns 5 carros, e uma calçada de pedra portuguesa absolutamente impecável levando até a entrada principal. A calçada. A calçada. Pedras portuguesas brancas e pretas formando um desenho geométrico perfeito. Parecia ter sido instalada ontem. Brilhava. Dava para ver que era nova e caríssima. Ao lado da calçada, havia um gramado. Verde, aparado, perfeito. Com flores plantadas estrategicamente. Aquele tipo de gramado que você olha e sabe que tem jardineiro profissional cuidando semanalmente. Estacionei o caminhão na rua, em frente ao portão da garagem. A distância da rua até a porta da casa era de uns 15 metros. Nada demais. Já fizemos entregas com distâncias muito maiores.
O plano era simples: abrir o portão da garagem, encostar a rampa do caminhão na calçada, descer a geladeira com o carrinho apropriado, rolar pela calçada de pedra portuguesa, que é firme e perfeita para isso, e entregar na porta. Procedimento padrão. Toquei a campainha do interfone. Uma voz feminina e aguda respondeu imediatamente. Sim. Boa tarde, senhora. Somos da transportadora Excelência. Estamos aqui para a entrega da geladeira. Já vou. 2 minutos depois, o portão eletrônico começou a abrir. E ela apareceu. Patrícia Mendonça era exatamente o que você imagina quando pensa em Karen de condomínio de luxo. 40 e poucos anos, mas parecendo 30 e poucos graças a uma clara ajudinha de procedimentos estéticos. Loira de salão, unhas impecáveis, roupa de grife casual mas que provavelmente custava mais que meu aluguel. E aquela expressão. Aquela expressão de quem está perpetuamente cheirando algo ruim. Boa tarde, senhora Patrícia. Trouxemos sua geladeira. Ela nem respondeu o cumprimento. Só olhou para o caminhão, depois para nós, depois para o caminhão de novo. Vocês vão encostar esse caminhão onde? Ali, senhora, na calçada da sua garagem. É o procedimento padrão para descer o eletrodoméstico com segurança. E aí ela fez aquela cara. Sabe aquela cara de quem acabou de ouvir a maior blasfêmia do universo? Encostar na minha calçada? Vocês estão loucos? Rodrigo e eu trocamos um olhar. Ah não. Lá vem. Senhora, comecei com minha voz mais calma e profissional, é o procedimento padrão. O caminhão tem uma rampa especial com borracha que não danifica a calçada. Já fizemos isso centenas de vezes. Não. Quero. Ela cruzou os braços. Essa calçada de pedra portuguesa custou 15 mil reais. Foi instalada há 2 semanas. Vocês não vão passar com esse caminhão em cima dela. Mas senhora, a geladeira pesa 300 quilos. Precisamos da rampa e do carrinho adequado. Não me interessa. Deem um jeito. Mas não encostem esse caminhão na minha calçada. Respirei fundo. Paciência, Marcelo. Paciência. Entendo sua preocupação, senhora. Mas garanto que nosso equipamento não vai danificar sua calçada. As rodas do caminhão nem vão encostar diretamente na pedra, só a rampa, que tem proteção. Vocês não estão entendendo português? Ela estava ficando vermelha. Eu disse que não. E olha, tem uma placa ali mesmo. Ela apontou. Tá vendo? Proibido veículos pesados nas calçadas internas. É regra do condomínio. Olhei para a placa. De fato, estava lá. Mas essa regra se referia a veículos pesados trafegando pelas calçadas internas do condomínio como atalho. Não tinha nada a ver com encostos momentâneos para entregas. Todo condomínio tem entregas. Todo condomínio tem caminhões encostando em calçadas. Era o óbvio. Mas óbvio e Karen não combinam. Senhora, essa regra é para veículos não transitarem pelas calçadas do condomínio. Para entrega, é diferente. A regra é clara. Ela praticamente gritou. Diz proibido veículos pesados. Vocês são um veículo pesado. Logo, são proibidos. Matemática simples. Rodrigo sussurrou do meu lado. Mano, ela não vai ceder. Ele estava certo. Eu conhecia esse tipo. Quando fazem uma birra, não voltam atrás. Orgulho não deixa. Tentei uma última vez. Senhora Patrícia, entendo sua preocupação. Mas sem encostar o caminhão, vai ser muito difícil entregar a geladeira com segurança. São 300 quilos. Então não encoste o caminhão. Carreguem no braço. No carrinho. No que vocês quiserem. Mas não vão pisar na minha calçada de pedra portuguesa. Está claro? Silêncio. E foi nesse momento que a luz acendeu na minha cabeça. Aquela luz maravilhosa, brilhante, de obediência maliciosa perfeita. Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Claro, senhora. Entendido. Não vamos pisar na sua calçada de pedra portuguesa. A senhora pode ter certeza absoluta disso. Ela pareceu surpresa que eu tinha cedido tão facilmente. Ótimo. Finalmente. Agora tragam logo essa geladeira que eu tenho compromissos. Sem problemas. Só mais uma pergunta, senhora. A porta da sua casa onde vamos entregar fica ali, certo? Apontei para a entrada principal. Sim. É só seguir pela calçada e não, pera. Vocês não vão pisar na calçada, eu acabei de dizer. Exatamente, senhora. Não vamos pisar. A senhora deixou muito claro. Vamos encontrar outro caminho. Ela me olhou com desconfiança, mas não disse nada. Apenas virou e foi para dentro da casa, murmurando algo sobre incompetentes e era só obedecer. Assim que ela sumiu, Rodrigo me olhou. Marcelo. Que merda você tá planejando? Eu ainda estava sorrindo. Rodrigo, meu amigo. Ela disse para não pisarmos na calçada de pedra portuguesa, correto? Correto. Ela não disse nada sobre o gramado. Rodrigo processou isso por um segundo. Depois seus olhos se arregalaram. Não. Não, mano. Você não vai. Vou. Ela pediu. Ela insistiu. Ela foi clara, não pisar na calçada. Então não vamos pisar na calçada. O gramado vai virar um campo de guerra. Sim. Vai. Olhei para o céu. Estava chuviscando. O chão já estava úmido. Perfeito. E não será por nossa falta de aviso.
Rodrigo ainda estava hesitante. Cara, ela vai surtar. Provavelmente. Mas ela deu uma ordem direta. Estamos apenas obedecendo. Você é maluco. Sou profissional. Há uma diferença. Voltei para o interfone e toquei novamente. Ela atendeu, já impaciente. O que foi agora? Senhora, só confirmar o caminho. Vamos descarregar a geladeira aqui na rua e levá-la pela lateral da casa, pelo gramado, até a porta de entrada. Pode ser. Pausa. Pelo gramado. Sim, senhora. A senhora deixou claro que não podemos usar a calçada. Então o gramado é a única opção. Outra pausa. Mas vocês vão, cuidado com a grama, né? É grama importada. Claro que era. Vamos ter todo o cuidado possível, senhora. Mas só para confirmar, vamos passar pelo gramado porque a calçada está proibida. Correto. Sim, eu acho. Mas não estraguem minha grama. Faremos nosso melhor, senhora. Desliguei antes que ela pudesse mudar de ideia. Rodrigo balançou a cabeça. Isso vai dar merda. Vai dar justiça. Abrimos a parte traseira do caminhão. A geladeira estava lá, embalada e gigantesca. 300 quilos de eletrodoméstico de luxo. O plano era o seguinte, descer a geladeira do caminhão ali mesmo, na rua. Tirar da embalagem, porque embalo adicional a deixaria ainda mais pesada e instável. Colocar no carrinho de transporte. E então, ao invés de ir pela calçada firme e plana de pedra portuguesa, cruzar o gramado. O gramado que, naquele momento, com a chuvisca, já estava ficando encharcado. Rodrigo, você tá dentro? Ele suspirou. Depois sorriu. Ah, dane-se. Tô dentro. Ela pediu. Demoramos uns 15 minutos para descer a geladeira do caminhão com segurança e remover a embalagem externa. Deixamos apenas o plástico essencial para proteger o produto de arranhões. A geladeira, agora visível em toda sua glória prateada e moderna, estava no meio da rua, em cima do nosso carrinho de transporte de 4 rodas. O carrinho é ótimo em superfícies planas. Calçadas, pisos, cimento. Mas em gramado? Gramado molhado? Outra história. Vamos lá. Disse para Rodrigo. Começamos a empurrar o carrinho em direção ao gramado. Assim que a primeira roda tocou a grama, afundou. Não muito. Uns 5 centímetros. Mas o suficiente para criar uma marca visível. A roda, ao girar, cavou a terra molhada embaixo da grama. Opa! Rodrigo comentou, falsamente preocupado. Marcou. É uma pena. Respondi, no mesmo tom. Mas não podemos usar a calçada. Ordens da dona da casa. Continuamos empurrando. As 4 rodas do carrinho, cada uma com a geladeira de 300 quilos em cima, afundavam na grama conforme avançávamos. Era um trabalho pesado. Muito mais pesado do que seria na calçada firme. Tínhamos que fazer força real para mover o carrinho pelo gramado molhado. E a cada empurrão, as rodas cavavam mais fundo. O rastro que estávamos deixando era impressionante. 4 linhas paralelas de destruição. A grama impecável sendo arrancada. A terra preta e molhada aparecendo embaixo. Estávamos cerca de 3 metros dentro do gramado quando ouvimos o grito. O que vocês estão fazendo? Patrícia tinha saído de casa e estava parada na calçada de pedra portuguesa, a calçada intocada e perfeita. Olhando para o rastro de destruição que estávamos criando no gramado dela. Ela estava branca. Depois vermelha. Depois roxa. Vocês estão destruindo o meu gramado. Paramos de empurrar. Me virei para ela, mantendo minha expressão mais profissional possível. Sim, senhora. É inevitável, infelizmente. A geladeira é pesada e o gramado está molhado. Então por que diabos vocês estão passando pelo gramado? Porque a senhora foi muito clara, senhora Patrícia. Não podemos pisar na calçada de pedra portuguesa. Então estamos indo pelo gramado. É a única outra rota até a porta da sua casa. Eu não mandei vocês passarem pelo gramado. Eu mandei vocês terem cuidado. A senhora mandou a gente não pisar na calçada. Foram suas palavras exatas, senhora. Não vão pisar na minha calçada de pedra portuguesa. Estamos apenas obedecendo. Ela abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Estava processando a armadilha que ela mesma tinha criado. Mas, é óbvio que eu não quis dizer para destruírem meu gramado. Entendo, senhora. Mas não havia outra opção. Ou usamos a calçada, como sugere originalmente, ou usamos o gramado. A senhora escolheu que não podíamos usar a calçada. Então, logicamente, temos que usar o gramado. Rodrigo estava ao meu lado, tentando muito, muito não rir. Eu podia ver ele mordendo o lábio. Parem. Parem agora. Voltem. Usem a maldita calçada. Eu suspirei. Senhora, com todo respeito, agora já estamos no meio do caminho. Voltar criaria mais destruição ainda. O melhor é continuar e completar a entrega. Não. Voltem. Agora. Tudo bem, senhora. Se é o que deseja. Me virei para Rodrigo. Vamos voltar. Começamos a puxar o carrinho de volta. E obviamente, puxar um carrinho de 300 quilos em gramado molhado ladeira acima, sim, havia uma leve inclinação, foi ainda pior que empurrar. As rodas cavaram ainda mais fundo. O rastro, que já estava feio, ficou horrível. Estávamos basicamente criando valas na grama. Patrícia estava tendo um ataque.
literalmente segurando a cabeça com as mãos. Não, não, não. Parem. Parem de piorar. Paramos de novo. Senhora, a senhora quer que voltemos ou que continuemos? Precisamos de uma decisão. Eu quero que vocês usem a calçada. Entendido. Podemos usar a calçada agora. Sim. Usem a droga da calçada. Perfeito. Mas só para confirmar e evitar mais problemas, a senhora está nos dando permissão para usar a calçada de pedra portuguesa? Sim. Maldição, sim. Ótimo. Olhei para Rodrigo. Ela deu permissão. Mas aqui estava o problema. Estávamos agora a uns 5 metros de distância da calçada, no meio do gramado devastado. E para chegar de volta à calçada, tínhamos que atravessar mais gramado. Rodrigo percebeu isso ao mesmo tempo que eu. Ele abriu um sorriso pequeno. Eu também. Senhora, eu disse, para chegar até a calçada, vamos precisar atravessar mais um pouco do gramado. Não tem outro jeito. Patrícia olhou para o cenário. O gramado destruído. A geladeira no meio. A calçada intocada do outro lado. Ela estava fazendo os cálculos mentais de quanto custaria consertar aquilo. Façam o que for necessário. Só tirem essa coisa do meu gramado. Perfeito. Mudamos a direção do carrinho. Ao invés de voltar pelo mesmo caminho, fomos em diagonal, direto para a calçada, criando um terceiro braço de destruição no gramado. A essa altura, o gramado importado dela parecia um campo de batalha. Havia trilhas de lama e grama arrancada em 3 direções diferentes. A chuva, que continuava caindo levemente, só piorava tudo, transformando as marcas em pequenos córregos de lama. Finalmente, conseguimos colocar o carrinho de volta na calçada de pedra portuguesa. A transição foi difícil porque havia um pequeno desnível, e todo o peso da geladeira quase a fez tombar. Cuidado! Cuidado com a geladeira! Patrícia gritou. Curiosamente, agora ela se preocupava com a geladeira. Antes era a calçada. Estabilizamos o carrinho. Rodrigo e eu estávamos suados e cobertos de lama até os joelhos. Mas a geladeira estava segura. Pronto, senhora. Estamos na calçada agora. Vamos proceder com a entrega normal. Patrícia não respondeu. Estava olhando para o gramado. Para a devastação completa. As marcas profundas. A lama. A grama arrancada. Seu gramado de 15 mil reais, ou qualquer quantia que fosse, estava completamente arruinado. Empurramos a geladeira pela calçada de pedra portuguesa, que, ironicamente, não sofreu nenhum dano. As rodas de borracha do nosso carrinho profissional deslizaram perfeitamente sobre as pedras, sem criar nenhuma marca, nenhum arranhão, nada. Exatamente como eu tinha dito que seria desde o início. Chegamos à porta da casa. O local de entrega indicado na ordem era a cozinha. Patrícia, ainda em estado de choque, apontou vagamente para dentro. Entramos. A casa era tão luxuosa por dentro quanto esperávamos. Piso de mármore. Decoração cara. Tudo impecável. Levamos a geladeira até a cozinha. Era uma daquelas cozinhas de revista. Bancada de granito, armários planejados, eletrodomésticos de última geração. E agora, uma geladeira nova de 28 mil reais. Posicionamos a geladeira no local exato, conforme as instruções. Nivelamos ela. Testamos as funções básicas. Explicamos o funcionamento do dispenser, do painel de controle, das gavetas especiais. Durante todo esse processo, Patrícia ficou em silêncio. Apenas observando. Ainda processando o que havia acontecido. Quando terminamos, peguei a prancheta. Senhora Patrícia, preciso que assine aqui confirmando a entrega. Ela pegou a prancheta, olhou para o documento, e assinou. Sem dizer uma palavra. A geladeira tem garantia de 2 anos. Qualquer problema, basta ligar para o número que está nesse panfleto. Tem mais alguma dúvida ou algo que possamos ajudar? Saiam. Foi tudo que ela disse. Sim, senhora. Tenha um ótimo dia. Saímos pela porta. Caminhamos de volta pela calçada de pedra portuguesa perfeita. Ao passar pelo gramado destruído, não pude evitar dar uma última olhada. Era arte. Arte moderna destrutiva. Trilhas de lama formando padrões abstratos. Grama arrancada expondo a terra preta. Pequenas poças formando onde as rodas haviam afundado mais fundo. Voltamos para o caminhão. Fechamos a porta traseira. Entramos na cabine. Por uns 5 segundos, ficamos em silêncio. Depois Rodrigo começou a rir. Uma risada baixa que foi crescendo. E eu também comecei. Em 30 segundos, estávamos os dois rindo histericamente, lágrimas escorrendo, sem conseguir parar. A cara dela. Rodrigo mal conseguia falar. A cara dela quando viu o gramado. Eu avisei. Eu tentei avisar. Não pisem na minha calçada. Mano, ela pediu literalmente por isso. Levamos uns 5 minutos para nos recompor. Finalmente, liguei o caminhão e comecei a sair do condomínio. No espelho retrovisor, pude ver Patrícia saindo de casa de novo, olhando para o gramado, e mesmo de longe, dava para ver ela com as mãos na cabeça. Eu sabia que teria consequências. Claro que teria. Uma cliente insatisfeita sempre reclama. E Patrícia Mendonça parecia exatamente o tipo que reclamaria. Não demorou. Na manhã seguinte, quarta-feira, antes mesmo de eu começar minha rota, recebi uma ligação do meu chefe, o Gustavo. Marcelo. No meu escritório. Agora. A merda.
Mas honestamente, valeu a pena. Cheguei no escritório. Gustavo estava atrás da mesa dele, com uma expressão que eu não conseguia ler. Sério, mas talvez com um toque de diversão? Senta. Sentei. Recebi uma ligação ontem à noite. Cliente reclamando. Dona Patrícia Mendonça. Diz que você e Rodrigo destruíram o gramado dela durante a entrega. Sim, senhor. Ele piscou. Sim, senhor? Só isso? Sem negar. Não tenho que negar. O gramado foi destruído. Mas há contexto. Contexto. Ela gritou por 20 minutos ao telefone sobre como o gramado dela, que custou não sei quantos milhares de reais, virou um lamaçal. Esse é um problema sério, Marcelo. Entendo, senhor. Posso explicar? Por favor. Porque ela está ameaçando processar a empresa. Respirei fundo e contei toda a história. A proibição absurda de usar a calçada. As várias tentativas de explicar que era procedimento padrão. Ela citando a placa do condomínio. A insistência dela que não pisássemos na calçada de pedra portuguesa. A permissão implícita para usar o gramado. O desastre resultante. Gustavo me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele ficou alguns segundos pensativo. Você tem prova disso? Tenho as câmeras do caminhão. Elas gravam áudio também. Tenho toda a conversa no interfone na frente da casa. Manda pra mim. Sim, senhor. Ele suspirou e recostou na cadeira. Olha, Marcelo. Do ponto de vista da empresa, isso é uma dor de cabeça. Cliente insatisfeito é sempre ruim. Meu coração apertou. Será que ia ser demitido? Mas aí Gustavo continuou, e um pequeno sorriso apareceu no canto da boca dele. Mas do ponto de vista pessoal? Essa mulher claramente pediu por isso. Ela te deu ordem direta para não usar a calçada. Você obedeceu. E o resultado foi previsível. Ele balançou a cabeça. Manda as gravações. Vou revisar com o jurídico. Mas se tudo que você falou está gravado, especialmente ela autorizando você a usar o gramado depois, não vejo como ela pode processar. Ela autorizou depois de já ter começado a destruição, mas autorizou. Exatamente. E você ofereceu usar a calçada desde o início. Tá gravado. Tá. Várias vezes. Então tá resolvido do nosso lado. Ela não tem caso. Ele se inclinou para a frente. Mas Marcelo, da próxima vez que um cliente fizer uma exigência absurda dessas, me liga antes de executar a obediência maliciosa, tá? Meu coração não aguenta essas emoções. Eu ri, aliviado. Sim, senhor. Desculpa pela dor de cabeça. Ah, tá perdoado. Vai trabalhar. E manda aquelas gravações hoje ainda. Saí do escritório sentindo como se tivesse ganhado na loteria. Não só não fui demitido, como meu chefe tinha achado a situação engraçada. Enviei as gravações das câmeras do caminhão para Gustavo naquela mesma tarde. As câmeras tinham capturado tudo perfeitamente. Eu explicando que precisávamos encostar o caminhão na calçada, Patrícia recusando múltiplas vezes, ela citando a placa do condomínio, ela dizendo explicitamente não vão pisar na minha calçada de pedra portuguesa. Eu confirmando que não pisaríamos na calçada, eu perguntando se poderíamos ir pelo gramado, ela hesitando mas concordando, o desastre acontecendo, ela gritando para pararmos, ela finalmente autorizando o uso da calçada. Era a prova definitiva. Prova em vídeo e áudio de alta qualidade de que tínhamos seguido as instruções dela ao pé da letra. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Gustavo, jurídico revisou. Cliente não tem caso. Já respondemos a ela. Problema resolvido. Curioso, perguntei o que o jurídico tinha falado. Gustavo me encaminhou a resposta oficial que a empresa tinha enviado para Patrícia. Era uma obra-prima de linguagem corporativa educada, mais firme. Basicamente dizia: Prezada senhora Mendonça. Em referência à sua reclamação sobre danos ao gramado durante a entrega, revisamos as gravações do incidente e constatamos o seguinte. Nossa equipe ofereceu múltiplas vezes utilizar a calçada de acesso, conforme procedimento padrão da empresa. A senhora recusou categoricamente, citando preocupações com a calçada de pedra portuguesa e a sinalização do condomínio. Nossa equipe questionou sobre rota alternativa pelo gramado, ao que a senhora consentiu. Durante a execução, a senhora autorizou o retorno pela calçada. Portanto, nossa equipe seguiu estritamente as instruções fornecidas pela senhora. Os danos ao gramado foram resultado direto das restrições impostas pela cliente, não de negligência ou má conduta da nossa equipe. Caso deseje prosseguir com a ação legal, estamos à disposição para apresentar as evidências em vídeo ao tribunal competente. Atenciosamente, Excellency Transportes, Departamento Jurídico. Brutal. Educado, mas brutal. Não recebemos mais nenhuma reclamação de Patrícia depois disso. Agora, você pensaria que isso seria o fim da história. Mas não. Porque Gustavo, meu chefe, aparentemente contou a história para outros gerentes da empresa durante uma reunião. E eles acharam hilário. E contaram para as equipes deles. Em uma semana, toda a empresa sabia da história do gramado da Patrícia. Virou lenda interna. Virou exemplo em treinamentos sobre como lidar com clientes difíceis, embora o exemplo oficial fosse não façam o que o Marcelo fez, mas todo mundo sabia que ele estava rindo por dentro. Eu e Rodrigo viramos meio que celebridades da empresa. Pessoal de outras equipes vinha falar com a gente. Vocês são os caras do gramado? Cara, que história épica. Mas a melhor parte. A melhor parte veio umas 3 semanas depois. Eu estava fazendo uma entrega em outro condomínio de luxo, não muito longe do residencial Monet.
Era uma lavadora e secadora de roupas de alta capacidade para um casal de idosos muito simpáticos. Quando cheguei, o senhor, seu Antônio, me cumprimentou na garagem. Estava super prestativo, me ajudando a indicar o melhor caminho, onde encostar o caminhão, tudo certinho. Durante a instalação, enquanto eu configurava a máquina, ele comentou: "Vocês são da Excelência, né? Ouvi uma história engraçada sobre vocês recentemente." Meu coração deu um pulo. Ah, é? É, um amigo meu mora no residencial Monet. Ele me contou que uma vizinha dele, a Patrícia acho que é o nome, teve um incidente com uma entrega de vocês. Eu tentei manter a cara séria. Incidente? Ela não deixou vocês usarem a calçada dela para entregar uma geladeira. Aí vocês foram pelo gramado e destruíram tudo. Ele começou a rir. Meu amigo disse que ficou semanas ela tendo que contratar jardineiro para consertar o estrago. Gastou uma fortuna. E o melhor, ela não pode reclamar porque foi ela que mandou vocês não usarem a calçada. Sua esposa, Dona Marta, apareceu da cozinha. Antônio, não fica falando dessas coisas que o rapaz vai ficar sem graça. Sem graça nada. Foi genial. A Patrícia é insuportável. Todo mundo no condomínio dela sabe. Ela trata todo mundo mal, merecia isso e mais. Dona Marta revirou os olhos, mas estava sorrindo. Bom, pelo menos aqui você pode encostar o caminhão onde precisar, viu, moço? Sem problema nenhum. Obrigado, senhora. O senhor e a senhora estão sendo muito gentis. Seu Antônio piscou. E só entre nós, muito bem feito para ela. Passou um mês. A história tinha meio que saído da minha mente. Virou só mais uma anedota engraçada que eu contava ocasionalmente. Mas aí, em uma manhã de sábado, eu estava fazendo compras no supermercado quando alguém me cutucou. Eu me virei. Era uma mulher, uns 40 e poucos anos, roupa cara, cabelo impecável. Por um segundo meu coração disparou pensando que era a própria Patrícia vindo me confrontar. Mas não era. Era outra pessoa. Você é o Marcelo? Da Excelência Transportes? Sim. Como ela sabia meu nome? Meu nome é Fernanda. Era amiga da Patrícia Mendonça. Ah não. Lá vem. Ela viu minha expressão e riu. Relaxa. Não vim brigar. Na verdade, vim te agradecer. Agradecer. Você não faz ideia do favor que fez para todo o círculo social dela. Eu devia estar com uma cara muito confusa porque ela continuou. A Patrícia sempre foi difícil. Arrogante. Tratava todo mundo mal, achava que era melhor que todo mundo. E nós, o grupo de amigas dela, aguentávamos porque, sei lá, é complicado. Dinâmica de grupo, sabe? Eu assenti, ainda sem entender onde isso ia dar. Mas depois do incidente do gramado, ela ficou obcecada. Obcecada. Não falava de outra coisa. Como vocês tinham destruído o gramado dela. Como era um absurdo. Como ela ia processar. Como pessoas assim não deveriam trabalhar com o público. Ela contou para as amigas sobre o incidente? Contou. Mas ela contou só a versão dela. A versão onde vocês eram os vilões que deliberadamente destruíram o gramado por maldade. Ah. Aí uma de nós, a Juliana, conhece alguém que trabalha na Excelência. E essa pessoa contou a história real. Com os detalhes todos. Sobre como ela não deixou vocês usarem a calçada. Como vocês avisaram. Como ela insistiu. Tudo. Fernando estava sorrindo. E quando a Juliana contou isso para o grupo, cara, foi revelador. Porque não era só essa história. Era um padrão. A Patrícia sempre conta as histórias fazendo ela ser a vítima. Sempre. E o grupo implodiu. Não violentamente, mas as pessoas começaram a ver ela de forma diferente. Começaram a questionar outras histórias. Outros incidentes. E perceberam que ela é apenas tóxica. Egocêntrica. Ela pausou. 3 de nós, incluindo eu, terminamos a amizade com ela nas últimas semanas. E olha, devíamos ter feito isso anos atrás. Mas às vezes você precisa de um incidente absurdo com um gramado destruído para abrir os olhos, sabe? Eu não sabia o que dizer. De nada. Ela riu. Sei que parece loucura agradecer por isso. Mas genuinamente, obrigada. Às vezes as pessoas precisam de consequências para suas ações. E você deu isso a ela. Ela me deu um cartão. Se algum dia precisar de um advogado, me liga. Primeira consulta por minha conta. É o mínimo que posso fazer. E ela saiu, me deixando no meio do corredor de supermercado, completamente perplexo. A conversa com Fernanda me fez pensar. Será que tinha mais desdobramentos dessa história que eu não sabia? Curioso, fiz algo que provavelmente não deveria ter feito. Procurei o nome de Patrícia Mendonça nas redes sociais. Encontrei o perfil dela no Facebook. Estava aberto, sem restrições de privacidade. Erro número 1 em redes sociais, mas enfim. E cara, foi uma visão interessante. As últimas postagens dela eram sobre o gramado. Fotos do antes, o gramado perfeito. Fotos do depois, o desastre. Legendas sobre empresas irresponsáveis e funcionários incompetentes. Mas os comentários? Os comentários eram ouro. Tinha gente apoiando, claro. Sempre tem. Mas tinha muito mais gente questionando. Mas por que eles foram pelo gramado? Você não deixou eles usarem a calçada. Ouvi que você proibiu o caminhão de encostar. E Patrícia respondendo, cada vez mais defensiva.
Não é bem assim. Vocês não estavam lá. Eu tinha meus motivos. Tinha até um comentário de alguém que claramente conhecia a história completa. Patrícia, você literalmente mandou eles não pisarem na calçada. O que você esperava que fizessem? Levitassem a geladeira? Esse comentário tinha 50 curtidas. A postagem mais recente era sobre ela ter contratado um paisagista profissional para refazer todo o gramado. Custo, R$ 22.000. R$ 22.000 para consertar um gramado que poderia ter ficado intacto se ela simplesmente tivesse deixado a gente usar a calçada. A ironia era deliciosa. Algumas semanas depois, tivemos um treinamento na empresa. Era sobre atendimento ao cliente, resolução de conflitos, essas coisas que empresas fazem periodicamente. O instrutor, um cara chamado Felipe que a empresa tinha contratado, estava falando sobre limites profissionais e quando ceder e quando se manter firme. E então, para minha surpresa e leve horror, ele trouxe à tona um caso recente que aconteceu nesta própria empresa. Era a história do gramado. Ele contou a versão completa, com todos os detalhes. Obviamente mudou os nomes, mas todo mundo na sala sabia exatamente de que caso ele estava falando. Especialmente porque metade da sala virou e olhou para mim e Rodrigo. Então Felipe continuou, a pergunta é, o profissional agiu corretamente? A sala ficou em silêncio. Era uma daquelas perguntas capciosas de treinamento. Uma colega, a Marina, levantou a mão. Tecnicamente sim. Ele seguiu as instruções da cliente. Mas destruiu a propriedade dela, contra-argumentou outro colega, o Paulo. Propriedade que ela mesma mandou ele transitar, Marina rebateu. Felipe sorriu. Vocês dois estão certos. E esse é o ponto. Às vezes, no atendimento ao cliente, você se encontra em uma situação sem solução perfeita. Nesse caso, o profissional tinha 3 opções. Ele foi para o quadro branco e escreveu. 1. Usar a calçada contra a ordem da cliente. Resultado, cliente reclama. Possível processo 2. Recusar a entrega. Resultado, cliente reclama. Empresa perde dinheiro. Reputação danificada 3. Obedecer literalmente. Resultado, gramado destruído, mas seguiu ordens. Qual era a opção correta? Alguém perguntou. Nenhuma. Todas. Depende da perspectiva. Felipe disse. O ideal seria ter escalado para um supervisor antes de tomar a decisão. Mas no calor do momento, com uma cliente hostil e não cooperativa, o profissional fez o melhor julgamento possível. Ele olhou ao redor da sala. A verdadeira lição aqui não é sobre o que fazer nessa situação específica. A lição é, documentem tudo. Gravem conversas quando possível. Protejam-se legalmente. Porque graças às gravações, a empresa tinha prova definitiva de que seguiram as instruções da cliente. Rodrigo levantou a mão. E se a gente não tivesse as câmeras? Aí vocês estariam ferrados, Felipe disse brutalmente honesto. Seria a palavra de vocês contra a dela. E cliente sempre tem voz mais alta que funcionário. Por isso, câmeras, gravações, testemunhas. Sempre. O treinamento continuou, mas aquele momento ficou comigo. Ele tinha razão. Sem as gravações, eu poderia ter sido demitido. Poderia ter sido processado. Mas com prova, eu estava protegido. 3 meses depois do incidente, eu estava em uma churrascaria com uns amigos. Era aniversário do meu primo, uma confraternização grande com várias pessoas que eu não conhecia. Eu estava no buffet, pegando salada, quando ouvi uma voz atrás de mim. Uma voz familiar e aguda. Com licença. Eu me virei. E congelei. Era ela. Patrícia Mendonça. Ali. Na mesma churrascaria. No mesmo aniversário. Ela me reconheceu no mesmo segundo que eu reconheci ela. Vi o rosto dela passar por várias emoções, surpresa, raiva, constrangimento, mais raiva. Ficamos ali, os dois parados, segurando pratos de salada, no meio de uma churrascaria barulhenta. Ela finalmente disse. Oi. Foi tudo que consegui responder. Silêncio constrangedor. Então ela fez algo completamente inesperado. Ela suspirou. Um suspiro longo, cansado, derrotado. Olha, eu não quero causar uma cena. Estou aqui com meu marido e uns amigos do trabalho dele. Eu também não quero cena. Estou no aniversário do meu primo. Mais silêncio. Aquele dia. Ela começou, depois parou. Parecia estar lutando internamente. Aquele dia eu fui difícil. Eu pisquei. Isso era, um pedido de desculpas. Meio pedido de desculpas? Foi uma situação complicada para todo mundo, eu disse diplomaticamente. Eu gastei R$ 22.000 para consertar o gramado. Ela disse isso não com raiva, mas com uma espécie de aceitação cansada. E eu sei, que foi minha culpa. Eu sei que você tentou avisar. Eu estava sendo estúpida. E teimosa. Isso era definitivamente mais do que eu esperava. Eu não queria destruir seu gramado, eu disse honestamente. Eu realmente não queria. Eu sei. Agora eu sei. Ela olhou para o prato dela. Perdi amigos por causa disso. Pessoas que eu achava que eram minhas amigas perceberam que eu sou difícil de lidar. Não soube o que dizer. Parte de mim sentia pena. Parte de mim ainda estava com raiva do que ela tinha me feito passar. Enfim, ela continuou, não vim pedir para sermos amigos ou algo assim. Só, se você me ver por aí, não precisa ter medo que eu vá gritar ou fazer cena. Eu aprendi minha lição. Dolorosamente. Literalmente dolorosamente para o meu bolso.
Ela deu um sorriso pequeno, sem humor. Tá bom, eu disse. Sem ressentimentos da minha parte. Mentiroso, ela disse, mas não era mal-intencionado. Mas obrigada por dizer. E ela se afastou, voltando para a mesa dela do outro lado do restaurante. Eu voltei para minha mesa em estado de choque. Meu primo percebeu minha expressão. Cara, você tá bem? Parece que viu um fantasma. Não, eu disse, ainda processando. Só, uma conhecida inesperada. Aquela noite, depois do aniversário, eu fiquei pensando no encontro com Patrícia. Ela tinha se desculpado. Meio que se desculpado. Admitiu que estava errada. Isso era raro. Na minha experiência, pessoas que agem como ela nunca admitem estar erradas. Mas R$ 22.000 e perder amigos aparentemente foi suficiente para causar alguma autorreflexão. Eu me perguntei se tinha sido muito duro com ela. Se a obediência maliciosa tinha sido muito longe. Se eu deveria ter, sei lá, insistido mais? Recusado a entrega? Ligado para o supervisor na hora? Mas então lembrei de como ela tinha me tratado. A arrogância. O desrespeito. O tom de voz. A recusa completa de ouvir razão. E lembrei que eu tinha tentado. Múltiplas vezes. Tinha explicado. Tinha oferecido a solução correta. E ela tinha recusado. Tinha insistido. Tinha dado ordens específicas. Ações têm consequências. Ela aprendeu isso do jeito mais caro possível. Também pensei sobre o que Fernanda tinha dito. Sobre como o incidente tinha aberto os olhos das amigas dela. Sobre como tinha revelado um padrão de comportamento. Talvez, de uma forma estranha, eu tinha feito um favor para aquelas pessoas. Tinha sido o catalisador que elas precisavam para perceber que a amizade era tóxica. Não que fosse minha intenção. Minha intenção era só fazer meu trabalho e não levar desaforo de cliente mal educado. Mas se teve efeitos positivos não intencionais, bem, eu aceitava isso. Já faz 6 meses desde o incidente do gramado. Virou parte da mitologia da empresa. Novos funcionários ouvem a história durante o onboarding. Virou exemplo em treinamentos. Virou lenda. Eu e Rodrigo ainda trabalhamos juntos. Ainda fazemos entregas em condomínios de luxo. Ainda lidamos com clientes difíceis. Mas agora, sempre que um cliente começa a fazer exigências absurdas, Rodrigo me olha com aquele sorriso maroto e sussurra, gramado. E eu rio e digo, não, vamos ser profissionais. Mas a tentação está sempre lá. Interessante é que, depois que a história se espalhou, notei uma mudança. Clientes que antes seriam difíceis agora pensam 2 vezes antes de fazer exigências absurdas. Porque ninguém quer ser o próximo caso do gramado. Outro dia, tive uma entrega em um condomínio. A cliente inicialmente disse que não queria que o caminhão encostasse na calçada dela porque tinha acabado de lavar. Mas quando comecei a explicar que teríamos que usar uma rota alternativa, ela imediatamente mudou de ideia. Não, não, pode encostar. Não tem problema. Aprendi que ela tinha ouvido a história através de uma amiga. E não queria se tornar a próxima Patrícia. Fama tem suas vantagens. Vou responder algumas perguntas que imagino que vocês tenham. Você não se sentiu mal destruindo o gramado? No momento? Não. Ela tinha sido tão arrogante e desrespeitosa que eu estava no modo piloto automático de fazer exatamente o que ela mandou. Foi só depois, quando tudo esfriou, que comecei a pensar, cara, aquilo foi um pouco brutal. Mas mesmo agora, não me arrependo. Ela foi avisada. Múltiplas vezes. E se ela tivesse processado de verdade? Eu estava preparado. Tinha as gravações. Tinha testemunha, Rodrigo. Tinha tudo documentado. O jurídico da empresa estava confiante que não perderíamos. Mas também sabíamos que processo é processo, mesmo quando você tá certo, dá trabalho. Sortuda ela não levou adiante. Você faria de novo? Essa é difícil. Parte de mim diz sim, absolutamente. Parte de mim diz que da próxima vez eu ligaria para o supervisor primeiro. Mas honestamente? Se uma cliente me tratasse do mesmo jeito, com a mesma arrogância? Sim, eu faria de novo. Com as gravações rodando, claro. Como o Ricardo, parceiro dela, reagiu? Não sei. Ele não estava em casa durante a entrega. Mas imagino que não foi bem. R$ 22.000 para consertar gramado não é conversa fácil de ter com cônjuge. A geladeira funcionou bem? Sim. Apesar de todo o drama, a geladeira foi entregue em perfeito estado, instalada corretamente, e funcionou perfeitamente. Somos profissionais, afinal. O gramado sofreu, mas a geladeira estava impecável. Você acha que ela realmente mudou? Baseado no encontro na churrascaria? Talvez. Ela parecia genuinamente humilde? Mais humilde que antes, pelo menos. Perder amigos e gastar R$ 22.000 tende a ser educativo. Mas mudança real leva tempo. Vamos ver. Se eu tivesse que resumir as lições desse incidente absurdo. 1. Documente tudo. Não tivéssemos as gravações, eu estaria ferrado. Câmeras, áudio, tudo o que for possível. Proteja-se. 2. Às vezes a melhor resposta para exigências absurdas é a obediência literal. Quando alguém insiste em fazer algo estúpido, apesar de todos os avisos, deixe. Mas cubra seu traseiro legalmente primeiro. 3. Arrogância tem preço. Patrícia pagou literalmente R$ 22.000 por ter sido arrogante e não ouvir razão. E isso sem contar as amizades perdidas e a humilhação pública. 4. Treat people with respect.
Especialmente pessoas que estão prestando um serviço para você. Somos humanos. Estamos fazendo nosso trabalho. Um pouco de respeito vai longe. Desrespeito? Bem, pode ter consequências inesperadas. 5. Quando alguém com experiência te aconselha algo, ouça. Eu faço entregas há 8 anos. Já vi de tudo. Quando digo esse é o melhor jeito, não é birra. É experiência. Ouvir profissionais experientes pode te poupar muito sofrimento e dinheiro. 6. Consequências são mestras duras mas efetivas. Você pode falar, explicar, argumentar. Mas às vezes só vivenciar as consequências das próprias ações ensina de verdade. 7. Não seja um Karen. Sério. Só não seja. Não vale a pena. Todo mundo vai te odiar, você vai gastar dinheiro à toa, e vai virar história de Reddit. Última atualização porque isso aconteceu literalmente semana passada e achei engraçado demais para não compartilhar. Eu estava fazendo uma entrega em outro condomínio de luxo. Cliente super gente boa, sem problemas. Entrega tranquila. Quando estava saindo, passei pelo residencial Monet. Não tinha entrega lá, só passava pelo caminho. E adivinhem o que eu vi? Na frente da casa 47, a casa da Patrícia, tinha uma placa. Vende-se. Ela estava vendendo a casa. Não sei se é coincidência ou se os últimos meses foram tão desgastantes que ela decidiu mudar. Mas a placa estava lá, grande, impossível de ignorar. Comentei com o Rodrigo. Ele riu. Cara, você expulsou ela do condomínio. Eu não fiz nada. Ela que criou a situação toda. Sim, mas conta essa para a placa de vende-se ponto. Então sim, aparentemente Patrícia está saindo do residencial Monet. Se é por causa do incidente, das amizades perdidas, da vergonha, ou apenas coincidência, não sei. Mas é um final interessante para a saga do gramado. Então, pessoal, essa é a história completa de como uma cliente rica me proibiu de pisar na calçada dela, e como seu gramado de R$ 22.000 pagou o preço. Foi uma experiência maluca. Foi estressante no momento. Foi engraçado depois. Foi educativo no geral. Eu não planejei virar lenda de empresa. Não planejei que a história se espalhasse. Não planejei causar mudanças na vida pessoal da cliente. Eu só queria fazer meu trabalho, entregar uma geladeira e ir para casa. Mas às vezes a vida tem outros planos. Às vezes você se encontra em situações absurdas onde a única resposta racional é obediência irracional. E às vezes, apenas às vezes, as pessoas que mais precisam aprender uma lição recebem exatamente a lição que precisam. Mesmo que essa lição venha na forma de um gramado destruído e uma conta de R$ 22.000. Trato todo cliente com respeito e profissionalismo. Sempre tratei, sempre vou tratar. Mas se alguém me desrespeitar, me der ordens absurdas, e recusar todos os conselhos profissionais que dou? Bem, eu vou obedecer. Exatamente como mandaram. Ao pé da letra. E que venham as consequências. Porque no final das contas, ações têm consequências. E às vezes essas consequências vêm em forma de trilhas de lama permanentes onde antes havia grama importada perfeita. E vocês sabem o que é o melhor de tudo? O realmente melhor? A calçada de pedra portuguesa, aquela que ela estava tão preocupada em proteger, aquela pela qual tudo isso começou, está perfeitamente intacta. Sem um arranhão. Sem uma marca. Perfeita. Exatamente como eu disse que ficaria. Irônico, não é?